Ok, nesse vídeo eu vou falar sobre a divisão da mente humana. A nossa mente que muitas vezes sabe o que precisa ser feito e não faz. Sabe o que não deve ser feito e acaba fazendo. Por que será que nós temos comportamentos que muitas vezes não desejamos ter? Ou por que será que, sabendo que temos que adquirir um determinado hábito, não adquirimos? Então você vai entender nesse vídeo tudo sobre essa parte da nossa mente, a divisão da mente, com a explicação, por exemplo, da psicanálise. A explicação da psicanálise que é muito importante, afinal de contas o trabalho de Sigmund Freud foi o pontapé praticamente inicial para tantas outras ferramentas, tantas outras técnicas, metodologias como a psicologia, a programação neurolinguística, a hipnose clínica moderna, até mesmo a hipnose clássica, né? Aplicada de uma forma mais modernizada. Então, tudo isso daí a gente deve muito ao trabalho de Sigmund Freud, que com os recursos que tinha, conseguiu trazer aí muitas informações relevantes. Algumas já caíram com o tempo, outras ainda continuam bem atuais. E você vai entender um pouquinho dessa explicação. Por que será que você tem comportamentos que não deseja ter? E por que será que você quer eliminar alguns comportamentos, né? Ou adquirir outros, trocar de comportamento, colocar outro tipo de comportamento, de hábito no lugar e não consegue fazer isso. Então vamos lá, vamos para o vídeo, vamos entender um pouquinho como que tudo isso funciona. Bora lá! Então vamos começar a partir de agora a conhecer essa divisão da nossa mente. A gente está vendo aqui os dois hemisférios, né? De um lado, esse hemisfério aqui muito voltado para cálculos, para lógica, enfim, esse lado analítico do nosso cérebro, e do outro lado, muito colorido, muita criatividade, muita emoção envolvida aqui, razão de um lado, emoção de outro, e a gente vai entender como que essa coisa aqui, como que esses dois lados se relacionam, gerando muitas vezes padrões comportamentais no ser humano. Então vamos lá, vamos entender como que isso funciona. De acordo com a explicação de Sigmund Freud, essa relação ela possui três questões primordiais. A primeira aqui que a gente vai ver é o id, né, que é movido pelo princípio do prazer, buscar prazer a qualquer custo. E aqui a gente já está falando do quê? Aquilo que nos move, né? Muitas vezes é a busca do prazer e a fuga da dor. Então, o primeiro princípio do prazer aqui, onde está ligado aí o famoso id, né? O id é a parte da mente que quer aquela gratificação imediata de todos os seus desejos e necessidades. E é a parte muito ligada à área emocional do nosso cérebro. O id, ele não tem noção, por exemplo, de tempo. Para ele, passado, presente, futuro, tudo está acontecendo agora. Na verdade, para ele, o que existe é somente o presente, a vontade de satisfazer todas as nossas vontades no momento, nesse instante atual. Também, Freud falou sobre o superego, que é o que poderíamos chamar de princípio do dever. É o oposto do id. E aí, se um é antagonista ao outro, a gente pode já entender aqui que pode haver conflito, conforme a gente vai ver mais adiante. Então, é o princípio do dever, o id é o princípio do prazer, aqui o princípio do dever, se baseando nos valores da sociedade, nas regras de conduta que herdamos dos nossos pais. Ou seja, aquilo que aprendemos, aquilo que devemos fazer para conviver bem em grupo, né? As regras, as leis, obediência às autoridades, né? Também tudo aquilo que devemos fazer para não nos prejudicarmos e não prejudicarmos o bom andamento da vida em sociedade. Então você tem o id, que quer trazer tudo para você agora, nesse instante. Você tem o superego, que quer bloquear aquilo tudo para que você não venha, por exemplo, a ter problemas no futuro. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá, um diabético. O diabético, ele, de repente,
gosta ali de comer doces, gosta de um pudim de leite bem preparado, como aquele que a vovó preparava, delicioso lá em tempos mais remotos, né? E de repente ele se depara com alguém oferecendo um pudim de leite para ele. Ele sabe que ele não pode, porque a condição de saúde dele o impede, né, de se dar esse direito, porque o pudim é um veneno para diabéticos, mas o ID, que é movido pelo princípio do prazer, quer trazer esse prazer ali, satisfazer a vontade das papilas gustativas, de sentir aquele doce na língua, saborear aquele pudim. Mesmo que a pessoa venha a ter problemas com a glicemia lá bem alta, de repente ter aí problemas sérios de saúde, mas o ID quer o prazer agora. Ele não conhece o passado, quando uma pessoa teve uma crise de hiperglicemia. Ele não conhece o futuro, que é a possibilidade de vir a ter aí uma morte súbita ou entrar em coma. Ele só quer saber do presente. E aí vem o superego, que é o seguinte: você não pode comer esse pudim, você vai ter problema, olha só, você já passou por aquilo no passado, olha o que pode vir a acontecer com você. O superego entra nisso, e os dois entram em conflito, como não como, e aí entra um mediador, alguém para arbitrar isso daí, colocar ordem na casa, que é o que o Freud chamou de ego, que se baseia no princípio da realidade. É a equalização entre o princípio do prazer e o princípio do dever. É uma espécie de mediador entre a impulsividade do id e as condições externas. Aquela questão, né? Nem tudo que eu posso me convém. Então o ego, ele vai fazer essa negociação, essa mediação entre o id e o superego. Então, mas só que a nossa mente, ela funciona da seguinte forma, né? Você se depara com uma série de informações no seu dia a dia. Por exemplo, agora você está recebendo as informações desse vídeo. E a gente, voltando aqui no exemplo do pudim, olha só, você recebe a informação, uma pessoa, um diabético, recebe a informação que é uma sugestão de uma pessoa para que ele coma o pudim. Né? Então, ele vai ver ali, de acordo com os 5 sentidos, ele vai ver o pudim, vai sentir o cheiro do pudim, a boca já vai salivar, né? Ele vai ouvir a pessoa oferecendo esse pudim. Então, recebe informação. Em microsegundos, o que a mente faz? Compara essa informação com o que já viu de algo parecido com no passado. Então, por exemplo, compara essa informação com o pudim da vovó, aquele pudim delicioso quando era criança, que a vovó preparava quando sabia que ele ia chegar em casa. E aí faz uma comparação, e dentro dessa comparação, né, a nossa mente, ela vai dar um sentido de dor ou prazer. No caso do pudim, vamos lá, nesse exemplo aqui, vai comparar com o passado, o pudim da vovó, os primos reunidos, todo mundo fazendo festa, aquela reunião de família gostosa num domingo, e aí vem aquela água na boca, o sentido não é de dor, a comparação traz ali uma emoção de prazer. E aí a pessoa sente essa emoção positiva do passado e, de acordo com essa emoção positiva do passado, a mente em microsegundos promove uma ação, ou seja, eu aceito esse pudim. E a pessoa come, e no caso do diabético vai ter muitos problemas, só para você entender dentro desse contexto, dentro desse exemplo, como que é o funcionamento da nossa mente. E aí, essas duas mentes, né, ela fica numa guerra infinita, entre emoção, entre razão. Então, é mais ou menos isso daqui. Nós temos aqui esse personagem, o incrível Hulk, e o Hulk, todos sabemos, para quem acompanha aqui as histórias em quadrinhos ou os filmes no cinema, o Hulk, ele tem o alter ego dele, que é o Dr. Bruce Banner. Dr. Bruce Banner, para você entender, ele é pacato, tranquilo, inteligente, calculista, sabe se relacionar bem com as pessoas, sabe fazer cálculos, pensa nas consequências, toma decisões acertadas, ele é bastante ponderado, muito inteligente. Só tem um problema. Ele, comparado ao Hulk, ele é fraquinho. Ele não tem força física. Então, assim, ele usa a inteligência dele. A gente pode chamar, nesse caso aqui, o Dr. Bruce Banner, na nossa mente,
consciente. Ou seja, você sabe tudo o que precisa fazer, sabe se relacionar, sabe como entrar, como sair de uma conversa, de um lugar, de uma reunião, de uma situação. Só que ele tem um outro lado dele, que é o incrível Hulk. O incrível Hulk é o contrário. Ele é birrento, ele quer tudo para ontem, ele não aceita não, ele entra numa briga facilmente, para ele tudo se resolve na base do Hulk esmaga, ele quebra tudo quando precisa. E ele tem um detalhe, ele é muito, mas muito mais forte que o Dr. Bruce Banner. E aí que entra uma questão, porque ele sendo mais forte, né? Aqui a gente viu que o Bruce Banner é a nossa mente consciente, o incrível Hulk representa, nesse caso, a nossa mente inconsciente. Bem menos inteligente que a nossa mente consciente, porém muito mais forte. E é por isso que muitas vezes, nesse caso que eu citei, a pessoa sabe que não deve comer o pudim, mas acaba comendo. O Bruce Banner sabe das consequências de comer o pudim, mas o Hulk, que é muito mais forte, é quem decide, porque ele tem mais força, ele quer para agora e não quer nem saber, né? É o nosso id, é o incrível Hulk, o nosso superego é o Bruce Banner, e aí é que está o problema. Quando o Hulk decide para a direita, não adianta o Bruce Banner querer correr para a esquerda. Hulk é mais forte. Hulk arrasta o Bruce Banner para a direita, onde está o pudim. Vai lá e come o pudim. Vai lá e xinga, vai lá e bate, vai lá e faz tudo o que não deveria ser feito. E é por isso que você tem, muitas vezes, reações na sua vida que você não gostaria de ter, hábitos na sua vida que você não gostaria de ter. E na sequência de todos os vídeos aqui, você vai entender como controlar essa fera, o nosso Hulk interior. Por exemplo, se você pegar lá os filmes da Marvel, o Dr. Bruce Banner ao longo dos filmes aprendeu a controlar a fera dele. A fera dele ficou mais tranquila. Sim, há possibilidade. Não somos reféns do nosso incrível Hulk. E é isso que você vai aprender aqui para controlar comportamentos que você não deseja ter. E aí, nessa guerra infinita, né, vamos entender, só recapitulando aqui, as nossas duas mentes. A mente consciente tem as seguintes características: ela raciocina, ela analisa tudo, ela planeja as coisas, ela negocia, ela é cuidadosa, ou seja, ela usa o passado como referência, programa ali o que pode, o que deseja, desviar de possíveis consequências negativas em relação ao futuro, e aí sim ela toma a decisão no presente, é o nosso superego. Já a nossa mente inconsciente, as características, né? Ela é emoção pura, ela é ali que está armazenada a nossa memória de longo prazo, ou seja, nossa memória consciente, ela esquece muitas coisas, o nosso inconsciente guarda tudo. Busca a mente inconsciente satisfação imediata, ela é birrenta, ela é inconsequente, ou seja, ela representa o nosso id. E dentro dessa relação toda, o que acontece? Nós temos as duas, quando as duas não estão se entendendo, não estão conversando entre elas muito bem, elas deixam de se entender e você entra em um conflito interno, e aí a mente consciente, na forma de superego, sempre quer assumir o compromisso com aquilo que você mais precisa na tua vida, enquanto a tua mente inconsciente quer dar alguma desculpa, porque descobriu que tem algo muito mais legal para se fazer, ao invés de fazer aquilo que precisa ser feito. E a pessoa entra em procrastinação, a pessoa entra em falta de compromisso, porque entenda, compromisso, desculpas, não dá para você ter os dois. Ou você vai assumir compromisso com uma causa, ou você vai estar dando desculpa para não realizar aquilo que precisa ser realizado na sua vida. E quem vai intermediar tudo isso para que você possa ter o melhor resultado entre o princípio do prazer, nessa relação princípio do prazer para princípio do dever, é o princípio da realidade que move o ego. Legal? Para você entender um pouquinho mais sobre essa situação, como que é essa relação, você vai ver um vídeo bem curtinho aqui, mas bem legalzinho, sobre essa questão toda do ego, superego, né? Do id, como que a coisa funciona nessa guerra entre id e superego. Vamos lá, vamos ver o vídeo.
Wake up, Donald. Wake up. Ao princípio do dever, o superego. Wide awake. We must get up. All right. All right. E aí vem o id, princípio do prazer, e faz isso aí, ó. Ó o nosso id aparecendo. Hey, don't be a sap. Let's go back to sleep. Come, Donald. Ó o ego. Donald? Ô, superego, faz alguma coisa, senão a coisa vai complicar. E aí o superego entra em ação e faz isso. Hurry. E aí, pegando todas essas informações, a gente aplicando, por exemplo, para a questão da compulsão alimentar, o que acontece é isso, nessa guerra entre o id, o superego, o princípio do prazer, né? O que a gente direciona a pessoa, o que você vai ver na sequência de vídeos. Como direcionar, por exemplo, aqui, esse id louco, né, do princípio do prazer, louco por esse lanche, tá certo? No entanto, o superego entendendo sobre as consequências, né, colocando a pessoa aqui para malhar e tal, e quando a gente junta os dois, né, você tem o id aqui estimulado por uma busca, mas você consegue também equilibrar a coisa através do superego aqui, buscando ajudar essa pessoa a sair do sedentarismo, né? Nessa ilustração aqui bem humorada. Porque é a busca sempre por equilibrar a sua parte racional, a sua razão, com a tua emoção, né? Razão e emoção equilibrado aqui, ou seja, o nosso superego e o nosso id equilibrado pelo nosso ego, beleza? Então é isso, é dessa forma que a coisa funciona. E aqui, na sequência de vídeos, você vai aprender a controlar isso daí, a colocar o teu ego para botar ordem na casa quando o seu id e o seu superego se desentenderem, tiverem opiniões diferentes, buscas e interesses diferentes, e geralmente isso acontece. E também a questão do seu Bruce Banner, o seu incrível Hulk, quando eles não estiverem ali se entendendo, conseguir educar esse incrível Hulk para que você possa ter os melhores resultados e as melhores decisões na tua vida, beleza? É isso aí, vai acompanhando aí a sequência de vídeos muito importante para você.